pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Chris e hoje eu vou te mostrar uma estratégia para você conseguir fazer lucro no Sunflower Land sem você precisar comprar a Golden Cow. Se você não conhece a Golden Cow, essa NFT aqui, ó. Vou procurar por ela. Essa que aparece aqui, a Golden Cow. O que a Golden Cow faz? A Golden Cow, se você tem ela, você consegue alimentar suas vacas sem custo algum. É o que diz aqui, ó, Feed Cows for Free, ou seja, você alimenta suas vacas de graça. Por que isso é tão importante? Porque as vacas, para você alimentar as vacas, você precisa gastar muito recurso. E você sai no prejuízo se você tiver só skills e não tiver nenhum NFT. Você, por padrão, sai no prejuízo se você alimentar suas vacas e depois tentar vender os recursos dessas vacas. Porque o preço ao qual você vai vender os recursos da vaca não compensa o tanto que você vai gastar para alimentar elas. E elas comem muito, elas consomem muita alimentação, as vacas. Diferente das galinhas, que só com as skills você já consegue ter um lucro interessante. O que acontece? Para me ajudar a mostrar esses dados para você, eu vou usar a planilha Combo Maker. E como você já pode ver aqui, na seção aqui dos animais e nas vacas, se você acessa essa planilha, você tem aqui a seção dos animais e aí você consegue ver cada tabela de cada animal, de lucro ou prejuízo de cada animal. Tem aqui a parte das galinhas, né? As galinhas tá meio fraco porque a minha estratégia agora está toda voltada para as vacas, que para mim é mais interessante, porque para mim os recursos das vacas têm muito mais utilidade do que os recursos das galinhas. O que acontece? Por padrão, para você ter lucro com as vacas, você precisa ter a Golden Cow, né? Isso aí seria o caminho mais rápido, porém, você já deve ter visto o preço aqui da Golden Cow, quanto que ela custa, né? Atualmente tem um cara aqui querendo vender o mais barato aqui, tá tentando vender por $5.850. São 58 mil flower, né? Ou seja, é um custo muito alto para você investir de uma vez. Então é bem mais complicado você ter a Golden Cow, né? E também o supply dela baixo, isso influencia. Só existem 50 Golden Cows. O que acontece? Eu não queria investir esse montante tudo de uma vez, então eu desenvolvi uma estratégia aqui, fazendo testes e errando e acertando, que é o seguinte: ao invés de usar Golden Cow, e como você pode ver, eu tô com lucro até que interessante aqui, ó, até o nível 10, se eu alimento a vaca até o nível 10, eu vou ter aqui, ó, 10,68 flower. No caso da venda dos recursos da vaca, quando ela chega no nível 10, né? Porque tem um caminho ali, ela começa no nível 9, quando ela chega no nível 9, se eu alimentar ela de novo, ela vai pro nível 10. É assim que funciona a dinâmica dos animais do Sunflower Land. Então vou alimentar ela até o nível 10, já fiz 10,68 flower. Claro que aqui vai diminuindo a quantidade de flower que eu faço nos níveis anteriores. Porém, o lucro, se você observar aqui no sfl.world, vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você conseguir enxergar. Se você ver aqui na parte dos níveis menores, você consegue ver que você realmente vai fazer menos flower, porém, o lucro é maior. No nível 1 aqui, você faz aqui 573% de lucro sobre o quanto que você investiu para alimentar essas vacas. Aí, quando chega aqui no nível 10, diminui para 130% o lucro. Porém, você pega mais flower de uma vez, né? Mas o lucro em si, né? Que é a comparação do tanto que você gastou com o tanto que você conseguiu adquirir com a venda dos recursos que o animal produziu, então diminui. Então vai para 180%. Então isso é uma coisa que vale a pena ficar atento. Até porque dependendo da sua estratégia, nem vale a pena você alimentar a partir do nível 10. No meu caso mesmo, o que eu faço? Eu fico de olho sempre nas recompensas, porque as recompensas são bem interessantes e a quantidade de moedas que eu consigo adquirir é bem interessante. No momento, eu só tenho uma vaca aqui no nível 13. E por que eu tenho isso? Porque eu quero deixar no nível 15, porque deixando no nível 15 eu consigo pegar essa recompensa de 14.850 moedas. E se eu observar aqui, quanto que essa recompensa vale em termos de flower, é o equivalente a 18 flower. Ou seja, é bem interessante essa quantidade de moedas de uma vez só. Então por isso que eu deixei só uma vaca no nível 15. Como eu não estou participando da Chapter e o meu objetivo são só moedas mesmo, então eu deixei só uma vaca nível 15 para vender aqui, uma vaca nível 13 com o objetivo de deixar no nível 15 para vender aqui. E essa aqui para mim não é interessante porque eu não estou participando da Chapter. O que acontece? Vamos lá então ver como que tá aqui as minhas skills para eu conseguir tá pegando isso de lucro nas vacas. Vou fazer isso acessando aqui a aba de skills. Tem aqui animais. E o que eu fiz? Eu peguei essa primeira skill, que é Fish and Feeding, né? Menos 5% de feed to feed all animals. Ou seja, isso aqui vai afetar também as galinhas e as ovelhas. Tem esse aqui de menos 10% Animal Sleep Time. Ou seja, os animais vão dormir 10% menos. Ou seja, se eles vão dormir 10% menos, o que acontece é que vai ser mais rápido para eles acordarem e eu conseguir alimentar eles e já pegar os recursos e já poder vender esses recursos. Outra skill que eu peguei foi essa de mais 0.1 de Feather, Leather e Merino Wool. Para mim aqui o que é interessante é mais 0.1 de Leather. Não impacta assim tanto, mais 0.1 de Leather, porém
porém já ajuda. Também peguei essa skill aqui que eu acho muito importante, que é mais 50% de coins from animal bounties. É bem interessante, mas 50% isso é muito bom e dá muitas moedas aí. E essas moedas depois podem ser redirecionadas para comprar sementes e também para fazer outras coisas aqui no jogo. Dá para fazer muitas coisas com as moedas, inclusive as expansões. Outra skill que eu peguei aqui foi esse Bale Economy, né, que é o Bale Affects Milk and Wool Production. O Bale é esse aqui. A próxima que eu peguei, já na Tier 2, Tier 2, o que acontece? Essa aqui, ó, Abundant Harvest. Ele dá mais 0.2 de ovos, 0 de egg, 0.2 de wool e também a mesma coisa para o milk, que é o leite. Então, também peguei essa aqui do Heartwarming Instruments, que é mais 50% de Animal XP from Animal Affection Tools. Também peguei essa. Alternate Medicine, para economizar um pouco no custo da medicina, né, do remédio para quando os animais ficam doentes. Essa aqui, menos 50% de Chance of Sickness, né, para diminuir a chance de que os animais fiquem doentes. E aqui é onde o impacto é maior, para eu conseguir fazer com que compense eu ter as vacas, que é essa habilidade aqui, ó, que é o Cow Smart Nutrition, menos 25% de Feed to Feed Cows, ou seja, menos 25% para alimentar as vacas. Isso aqui é muito interessante, porém, em contrapartida, ele vai aumentar em 50% o custo dos outros animais. Então, por isso que essa estratégia aqui, você pode até pegar essa skill, mas tenha em mente que o seu foco vai ser só em um animal. No meu caso, para mim, o animal mais importante do jogo é a vaca. Outra habilidade que eu peguei também foi essa aqui, ó, que é o Chunky Feed. O Chunky Feed, o que ele faz? É 2 vezes, 2 times Animal XP from Animal Feed, ou seja, 2 vezes o XP, né? Então, toda vez que você vai alimentar, você vai ganhar 2 vezes mais XP do que você ganharia antes dessa habilidade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo dessa habilidade, dessa explicação dessa habilidade, é que você vai gastar mais para alimentar. Você vai gastar mais 50%. Não lembro muito bem como é que funciona a matemática dessa habilidade, mas confia que essa habilidade funciona muito bem. Outra coisa que eu peguei, já outra habilidade focando nas vacas, que é esse aqui, mais 0.25 de leather, porém, ele vai diminuir aqui menos 0.35 de feather e merino wool. Então, mais uma habilidade que foca nas vacas. E a outra que eu peguei, que eu acho muito interessante também, é essa aqui, que é o Barnyard Rouse, que é uma power skill e ele me ajuda a acordar todos os animais a cada 5 dias. Isso é bem interessante porque, querendo ou não, é mais uma remessa de leite, mais uma remessa de couro que eu vou ter acordando os animais instantaneamente. Essas são as skills. Agora, em termos de NFT, eu consigo ver aqui, também consigo ver aqui, obviamente, aqui no mapa. As NFTs que eu tenho são essas, ó. É o Mammoth, que é menos 25% de cow production time, ou seja, 25% a menos, porque as vacas vão dormir. Se eu não me engano, por padrão, elas dormem 21 horas, 21 é alguma coisa. Graças a essa habilidade, elas estão dormindo aproximadamente só 16 horas. Ou seja, elas acordam mais rapidamente e eu consigo pegar esses recursos mais rapidamente e consigo vender. Ou seja, é mais lucro. Na prática, é mais lucro. Outra NFT que eu tenho, essa NFT é a mais importante de todas para essa estratégia funcionar, é o Infernal Bullwhip. Eu estou aqui equipado com ele. O Infernal Bullwhip é um wearable, ou seja, não é uma coisa que fica no mapa. É o meu Bumpkin que utiliza isso. E é assim que funciona. E essa coisa que ele está segurando aqui, ó, é um Bullwhip, é um chicote pra bater nas vacas. Acredito que é uma coisa que é isso. É um Infernal Bullwhip e essa coisa aqui. E o que ele faz? Ele dá menos, ele reduz em 50% a quantidade de alimentação das vacas. Eu gasto 50% a menos para alimentar as vacas. Aí junta isso com as skills que eu tenho e é graças a isso que fica lucrativo para mim ter as vacas. E como você pode ver, né, voltando aqui, é assim que está o meu lucro atual nas vacas. Olha só, no nível 1, eu ganho 7 flowers só de lucro. Isso aqui é só o lucro, tá? Quando eu vendo, é claro que eu recebo uma quantia. E aí, depois que eu faço a subtração do quanto que eu gastei para o quanto que eu recebi, é o que sobra isso aqui, ó. 7.22 de lucro. Isso no primeiro nível. Se você for pegar aqui no sfl.world, você consegue ver, né? E claro que você não pode confiar muito nisso, porque se eu não me engano, aqui ele tá levando em consideração o custo como eu, para cada uma flower, tendo 325 moedas. 320 moedas. Coisa que não é o que acontece na prática, né? Na prática eu consigo essas moedas por um custo muito menor. Até o nível 10 é onde eu tenho um maior lucro. Depois do nível 10 o lucro já cai de forma considerável. Por isso que eu acho interessante só continuar alimentando o animal a partir do nível 10, se o objetivo for vender ele no nível 15 para conseguir muitas moedas. Tirando isso, vale a pena vender antes, porque o lucro cai bastante e aí passaria a ser mais interessante vender as crops do que continuar alimentando o animal.
animal. E, por exemplo, para vender o trigo, eu vou ter o lucro de 113% e o kale 114%, ou seja, esse lucro já passaria do lucro que eu teria se eu alimentasse as vacas a partir do nível 10. Por isso que eu acho interessante só alimentar as vacas a partir do nível 10, e eu acho que isso vale para outros animais também, alimentar as vacas a partir do nível 10, se o meu objetivo for vender, para pegar aquela grande recompensa que eu teria se vendesse, no caso, as vacas. Olha só, a recompensa que eu teria se vendesse no nível 15 seria de 14.850 coins. Isso aqui são muitas moedas. Isso equivale, essa venda aqui equivaleria a 21 flowers no momento. É assim que funciona a minha estratégia. Em resumo, são as skills e mais duas NFTs em termos de lucro que me ajudam isso, que é o Infernal Whip. E a outra coisa é o quê? E essa aqui não necessariamente reduz o custo, o Memoth, o que ele faz é com que eu consiga pegar os recursos mais vezes durante a semana. E tudo isso que eu mostrei aqui, eu fiz sem ter a Golden Cow. Então sim, é possível você lucrar com as vacas sem ter a Golden Cow. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e falou até a próxima. Tamo junto.